surpreendido pelos vestígios da sua longa história elaborada por diversas culturas que aqui sediaram saberes, costumes e estigmas, contribuindo para um vasto e rico património que merece ser partilhado e conhecido por todos. Segurei. A Gulgã, a natureza bordou o horizonte, recordando com a charmeca, com o bairro e com o espargal, que olham a leseria integrada por mochões, por pauís e por albercas, desenhadas pela subida e descida das águas do Tejo e do Almonda que a atravessam. Terra fértil limitada pelas urbes da Gulgã, Azinhaga e Pombalinho, que as cheias por vezes separam, onde o casario branco e de ocre ladeia e se mistura com que as cheias às vezes separa, onde o casario branco e de ocre ladeira e se mistura com o património artístico monumental, no qual se incluem igrejas, capelas, solares, que nos falam dos tempos de antano e de um percurso criador e uma marca de identidade que nos diferencia, nos distingue e não nos deixa indiferente. É neste contexto que surge o Rancho Folclórico da Gulgã, outrora Rancho Folclórico da Casa do Povo da Gulgã, fundado em maio de 1971. Hoje são os fiéis representantes dos usos e costumes dos seus antepassados, cantando e bailando, berdegaios, bailaricos, fados e fadinhos, valsas a dois passos e batida, passe-catre, choutices, modas das saias, modas de rua, enfim, um vasto repertório. Então, um grande aplauso para agentes da Gulgã. Sejam bem-vindos e boa atuação. Muito obrigado e muito boa noite, meus senhores e minhas senhoras. Na vossa presença está o Rancho Folclórico da Gulgã. Gulgã, capital do cavalo, ali na margem direita do Rio Tejo, onde começa a nossa lesíria ribatejana. Somos gente lutadora, gente que ao longo dos séculos lutou sempre com o clima, com o Tejo, com o calor. Saímos hoje da nossa casa com 40 graus, estamos aqui numa noite tropical, numa noite excelente de folclore, mas cansativa. É com muito agrado e muito amor que nós vimos da Gulgã trazer aqui um pouquinho daquilo que foi outrora a vida das nossas gentes. Nós representamos a comunidade rural da Gulgã, finais do século XIX até o primeiro quartel do século XX. Seguidamente fomos bailar uma moda de roda. As modas de roda foram bailadas na Gulgã. Do Natal ao Carnaval, todos os domingos à tarde, havia grupos de cachopas que começavam o baile. Aí se juntavam rapazes e com elas se animavam a tarde toda. A simbiose perfeita que existia entre a natureza e o amor também faziam as suas quadras. Para todos vós, meus senhores e minhas senhoras, laranja é redonda.
Baixar onde é redonda, brinca bem. Deixa brincar a laranja que é rodinha de novo. Deixa brincar a laranja que é rodinha de novo. A rosinha do meu banho, do meu banho é que é rosinha. A rosinha do meu banho, do meu banho é que é rosinha. Deixa brincar a laranja que ela vai querer rodinha. Deixa brincar a laranja que ela vai querer rodinha. Ela baixa redondinha, deita o sumo amarelo. Ela baixa redondinha, deita o sumo amarelo. Adiante e passa ao par, meu amor, é que eu já quero. Adiante e passa ao par, meu amor, é que eu já quero. Meu amor é que eu já quero, meu amor é que eu já queria. Meu amor é que eu já quero, meu amor é que eu já queria. Adiante e passa ao par, oh minha Maria Jesus. Adiante e passa ao par, oh minha Maria Jesus. Oh minha Mana Maria, mulher do Senhor Doutor. Oh minha Mana Maria, mulher do Senhor Doutor. Não chegue à janela que se derreta o calor. Não chegue à janela que se derreta o calor. Não se chega à janela que se derreta o calor. Muito obrigado pelos vossos aplausos. Seguidamente vamos lançar os 4 pares. Os 4 pares foi uma moda deixada na Golgã, a quando os ranchos de trabalhadores se deslocavam até à Golgã para trabalhar. A Golgã foi um grande centro agrícola. Durante décadas, ranchos do Alto Alentejo, beira litoral, beira baixa, iam trabalhar para os campos da Golgã. Todas as semanas tinham um baile e os rapazes da Golgã iam junto do capataz pedir autorização para bailar. O capataz só deixava entrar 4. Os outros ficavam na rua, atiravam pedras para partir as telhas. Isto foi uma moda que foi deixada por essa gente e que os rapazes da Golgã trouxeram desses bailes dos Barrões e que bailavam na sua comunidade. Para todos vós, 4 pares. E assim se bailam os 4 pares. Muito obrigado pelos vossos aplausos. O palco escorrega imenso e a noite está muito quente. Seguidamente vamos bailar um fado. Alves Redol escreveu um livro na Golgã e sobre a Golgã, a Fanga. Em 1939, Alves Redol vai para a Golgã escrever a Fanga. E nesse mesmo livro relata que, às 11h30 da noite, o sino da igreja tocava. Rapazes e raparigas pediam bailar até à meia-noite. Esta moda foi deixada pela Beira Baixa, pelos Barrões da Beira Baixa que foram trabalhar para a Golgã. Para todos vós, meus senhores e minhas senhoras, fado ao desafio. Toma. E o meu amor, há muito
Toquinha, não digas nada, meu bem. Cala-te, minha Toquinha, não digas nada, meu bem. Das moças que eu gostava, só teu amor me convém. Das moças que eu gostava, só teu amor me convém. Nas noites de São Martinho, à roda de uma fogueira. Nas noites de São Martinho, à roda de uma fogueira. Palmilho e castanha assada, bailava-se a noite inteira. Palmilho e castanha assada, bailava-se a noite inteira. Muito obrigado pelos vossos aplausos. Seguidamente vamos bailar um fadinho. Não Matires com Pedrinhas é um fadinho. O folclore do Ribatejo, o folclore da Golgã, é composto de verde gajo, fados, fadinhos, valsas. E nós trazemos aqui um pouco hoje do nosso repertório para vos dar a conhecer aquilo que o povo cantava e bailava. Para todos vós, meus senhores e minhas senhoras, não matires com pedrinhas. Oliveira Varjota sempre parece oliveira, moça casada e alegre, sempre parece solteira. Cavou o branco à janela e assim ao de casamento, menina recolhe o cravo que o casar ainda tem tempo. E assim se bailava um fadinho. Muito obrigado pelos vossos aplausos, amigos. Seguidamente vamos bailar a Dobadeira. A Dobadeira foi uma moda deixada também na Golgã. Os ranchos da zona de Pombal, que trabalhavam na Golgã, cantavam e bailavam. Os golganenses, nesses bailes, aculturavam-se, traziam a moda para a comunidade e assim a bailavam. Uma moda ao compasso, batida ao meio e valseada. Para todos vós, meus senhores e minhas senhoras, Dobadeira. E assim
se bailava na Gulgã. Muito obrigado pelos vossos aplausos. A nossa atuação encaminha-se para o fim e seguidamente vamos bailar o fandango. O fandango dançado em todo o país e além fronteiras, mas a gente da Borda d'Água dá uma forma muito peculiar de bater o fandango. O fandango era dançado em vários sítios. Se fosse numa taberna, nenhuma mulher entrava a bater o fandango. Mas se fosse numa eira, num terrado, aí as mulheres saltavam para pé dos homens e batiam o fandango também. É isso que vamos ter aqui hoje. 3 homens e uma mulher a bater o fandango. Para todos vós, meus senhores e minhas senhoras, fandango. Assim se bate o fandango no lugar. Fandango, quem leva a palma? O fandango é seu, isto faz mal. Muito obrigado pelos vossos aplausos. Foi um gosto, foi um prazer ter vindo da Gulgã até aqui. Aos ranchos que vão atuar, ao grupo de Sernache, Terras da Nóbrega, ao Carro Rezende, ao Brito, ao Grupo da Terra e para nós gulganenses, o muito obrigado de vocês, gentes de Vila Miã, Amarante. Para os que vão atuar, uma boa atuação, uma boa viagem até vossas casas. Foi um gosto estar aqui a cantar e a brilhar aquilo que os nossos antepassados nos deixaram. É sempre com muita alegria que trazemos a Gulgã no coração a cantar e a bailar. E saímos a cantar. O canto fazia parte do dia-a-dia das mulheres do campo. Elas, quando trabalhavam, a sua companhia era o canto, cantavam. Quando vinham à água à vila, as camaradas diziam assim: é que chopa, vai cantando pelo caminho para a gente saber onde é que tu vais. E é dessa forma que vamos sair. Se quiserem acompanhar com palmas, podem acompanhar, porque o canto é a alegria, o que nos vai na alma. Até sempre, um abraço amigo da gente da Gulgã, foi um gosto estar aqui. Bem-ajam. Se fores lavar, lava na pedrinha. Se fores lavar, lava na pedrinha. Ajunta a roupa, mano, papel da minha. Se não tens a mais canteira, meu amor é da gingeira. É da gingeira, deixa-o ser. É da gingeira, deixa-o ser. Eu faço renda, mano, para te vender. Se não tens a mais canteira, meu amor é da gingeira. Se fores lavar, lava no balcão. Se fores lavar, Lava no balcão. ajunta a roupa, mano, que queres lavar. Se não tens a mais canteira, meu amor é da gingeira. É
é da gingeira, deixa-o ser. Eu faço renda, Manuel, para te prender. Se não tens a mais quem queira, meu amor, é da gingeira. Se fores lavar, lava na tripeça. Se fores lavar, lava na tripeça. A juntar roupa, Manuel, tu queres conversa. Se não tens a mais quem queira, meu amor, é da gingeira. É da gingeira, deixa-o ser. É da gingeira, deixa-o ser. Eu faço renda, Manuel, para te vender. Se não tens a mais quem queira, meu amor, é da gingeira. Se fores lavar, lava na pedrinha. Se fores lavar, lava na pedrinha. A juntar roupa, Manuel, para o pé da minha. Se não tens a mais quem queira, meu amor, é da gingeira. É da gingeira, deixa-o ser. É da gingeira, deixa-o ser. Eu faço renda, Manuel, para te vender. Se não tens a mais quem queira, meu amor, é da gingeira. Bem-ajam, amigos, até sempre. Um abraço, amigo da gente da Golgã. Bem-ajam. Assim que se despediu de nós, o grupo da Golgã, que vem do Ribatejo até estas terras dentro de Ouro e Minho. Um grande aplauso para estes nossos amigos. Vamos dar continuidade ao 43º Festival de Grupo Folclórico Santa Cruz de Velmiá com o Grupo Folclórico Os Camponeses de Vila Nova de Sernais, Coimbra. Fundado em 15 de agosto de 1982, o Grupo Folclórico Os Camponeses de Vila Nova de Sernais, Coimbra, visa trazer para os nossos dias o passado de uma freguesia a quem Dom Manuel deu foral em 1514. O grupo é filiado na Federação de Folclore Português, é considerado de grande interesse folclórico pelo Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Coimbra e faz parte dos grupos inscritos na Associação de Folclore e Etnografia da região do Mondego. Senhoras e senhores, fiquem com o Grupo Folclórico Os Camponeses de Vila Nova de Sernais. E vamos continuar com o vira-daieira. Bastava uma viola ou uma concertina para provocar as danças e cantigas. Outrora dançavam-se viras e modas de roda nas eiras. Este vira-daieira era precisamente uma das danças em que os rapazes e as raparigas costumavam bailar no final do trabalho de campo.
populares com ritmo e maneira de bailar semelhante à valsa. É uma moda em que se destaca pela leveza e graciosidade da música. O pai do ladrão. Aqui nesta terra quem lhe queira bem, aqui nesta terra quem lhe queira bem, o pai do ladrão já cá não vive, o pai do ladrão já cá não vive, é cego do olho, roxo do papel, é cego do olho, roxo do papel. Era meia-noite quando o ladrão veio, era meia-noite quando o ladrão veio, bateu três pancadas à porta do meio, bateu três pancadas à porta do meio. As meninas do terreiro, trata-se de uma moda de terreiro dançada habitualmente pela altura das fogueiras, moda em que o homem tenta roubar um beijo à sua amada. Meninas do terreiro. As meninas do terreiro, quando foram ensaiar, comeram favas assadas que caminho lhes foi dar. As meninas do terreiro, quando foram ensaiar, comeram favas assadas que caminho lhes foi dar. Menina dos meus olhos, chega-me ao calor, quanto mais me chegas, mais eu sinto amor. Dá-me um beijito, ai ai, isso é que não. Um abracito, toma lá seu maganão. Dá-me um beijito, ai ai, isso é que não. Um abracito, toma lá seu maganão. Eu pedi o meu lencinho no terreiro a brincar, minha mãe não me dá outro, o meu pai me quer matar. Eu pedi o meu lencinho no terreiro a brincar, minha mãe não me dá outro, o meu pai me quer matar. Menina dos meus olhos, chega-me ao calor, quanto mais me chega, mais eu sinto amor. Dá-me um beijito, ai ai, isso é que não. Um abracito, toma lá seu maganão. Dá-me um beijito, ai ai, isso é que não. Um abracito, toma lá seu maganão. As meninas do terreiro, quando foram ensaiar, comeram favas assadas que caminho lhe foi dar. As meninas do terreiro, quando foram ensaiar, comeram favas assadas que caminho lhe foi dar. Menina dos meus olhos, chega-me ao calor, quanto mais me chegas, mais eu sinto amor. Dá-me um beijito, ai ai, isso é que não. Dá um abracito, toma lá seu maganão. Dá-me um beijito, ai ai, isso é que não. Um abracito, toma lá seu maganão. Muito obrigado mais uma vez e vamos sair com o Manel Ceguinho. Ao passar na barca me disse o barqueiro, meninas bonitas não pagam dinheiro. Ao passar na barca me disse o barqueiro, meninas bonitas não pagam dinheiro. Ai
Nova de Sernás por esta excelente atuação. Bom regresso a vossas casas e até dia 13. Uma grande salva de palmas para estes amigos. E agora, e por fim, vai saltar no palco o grupo folclórico das Terras da Nóbrega, o Alto Minho, precisamente na zona onde o Rio Lima entra em Portugal. Quero agradecer então ao grupo folclórico Os Camponeses de Vila Nova de Sernais. Espero que tenham gostado e dia 13 lá nos encontraremos. Vou apresentar então o Grupo Folclore das Terras da Nóbrega. Fundado a 19 de abril de 2013, o Grupo de Folclore das Terras da Nóbrega é um agrupamento de folclore e etnografia minhotos sediado em Carnaxide, concelho de Oeiras, pretendendo desde a sua gênese ser um líder representante das tradições, usos e costumes, folclore e etnografia das Terras da Nóbrega. Povoadas já desde tempos imemoriais, as Terras da Nóbrega encontram-se na sua maioria representadas geograficamente pelo atual concelho de Ponte da Barca e estão delimitadas pelas serras Amarela e de Soares a norte e a nordeste e a Serra do Oural a sul, tendo o Rio Lima a percorrer toda a sua extensão. As comunidades da Terra de Nóbrega viviam entre a serra e o rio e partilhavam um estilo de vida e vivência social comuns, fazendo desta extensa área de território minhoto peculiar na sua forma de trajar, de cantar e de ser povo. Formado por um punhado de conscientes e entusiastas folcloristas, o grupo de folclore das Terras de Nóbrega conta com diversos anos de estudo, pesquisa e recolha nesta região, fazendo do seu espólio de danças e cantares, lendas e narrativas, usos e costumes, trajes indumentárias, um tesouro ímpar das Terras de Nóbrega. Um forte aplauso então para o Grupo Folclore das Terras da Nóbrega, que vai iniciar a sua atuação com Carna Verde Suageira.
No Alto Minho interior, a cana verde é a mais típica moda do terreiro minhoto, sendo por muitos considerada como a moda rainha do terreiro. O grupo de folclore das Terras da Nóbrega traz-nos novamente uma destas modas, desta feita a caninha verde da eira, sendo uma das inúmeras cana-verdes do Alto Minho interior, sendo em roda, como todas as congêneres, tem a particularidade de começar em roda e terminar em serrinha, numa marcação pouco habitual para o terreiro minhoto. Vejamos então caninha verde da eira. A chula, seja ela velha, virada, passada ou batida, é uma das bandeiras coreográficas das Terras da Nóbrega e da Alta Ribeira Lima em geral, encontrando-se dispersa um pouco por todo o Alto Minho interior. Vejamos agora uma chula, moda dançada desde o Alto de Soajo até à Baixa Ribeira Lima. Vejamos então, com a queda de São Martinho de Castro, a alto da Pegadinha, a chula velha. Bem-vindos, senhoras e meus senhores. O grupo de folclore das Terras da Nóbrega encontra-se na reta final da sua apresentação. Tentámos, nestes minutos que estivemos aqui convosco, apresentar-vos um pouco da forma de ser, de estar, de ser povo do Alto Minho interior e, em especial, das Terras da Nóbrega e de Ponta Barca. Levámos-vos pela Cana Verde, levámos pelo espanhol em roda, pelo espanhol em serra e terminámos agora com a chula.
Como repararam, alguns dos dançadores escorregavam, mas mesmo que tivéssemos há 100 anos atrás, esta moda era assim, uma vez que esta moda também era utilizada como varre o terreiro, para limpar o terreiro daqueles dançadores menos afoitos. Aqui não estávamos a tentar ser afoitos, estávamos mesmo a escorregar, mas se imaginássemos há 100 anos atrás, era um pouco disto que iríamos ver dos dançadores a pouco e pouco saírem da roda. Vira solto, vira livre, vira da romaria ou simplesmente vira geral, é alguns dos nomes com que o tradicional vira minhoto, com que os grupos folclore minhoto terminam a sua apresentação. Neste sentido, gostávamos que vós, que estáis aí desse lado e que estoicos aguentaram até esta hora para serem também nossos convidados e verem assim deste tabuado dançar connosco o Vira Geral. Antes de sairmos, porém, uma palavra muito especial para o Grupo Folclórico de Santa Cruz de Vilamiã, pela forma carinhosa, disponível e simpática com que nos receberam. Sabemos que não estivemos à altura dos vossos pergaminhos quando vos recebemos e sentimos-nos agora ainda mais insatisfeitos pela forma extraordinária como fomos recebidos, não só pelo Sr. Trocado, Presidente do Grupo, mas também pelo amigo Filipe Vasconcelos e pelos nossos cicerones da casa, a Ana e o Nelson. Não há palavras para explicar. E foi assim que o Grupo Folclore das Terras de Nóbrega tentou cumprir a proposta que nos fez no início da sua atuação e nos levou pelas serras do Oral e Amarela e pelas de Canaverdes, Chulas e Espanhóis das Terras de Nóbrega. O grupo agora vai terminar a sua atuação, deixando-nos um forte abraço e dançando Manel da Horta. E assim nós, o Rancho Folclórico das Terras da Nóbrega, que representa a região do Alto Minho interior, mas vem até Vila Meada, terras de Carnaxide, da zona de Lisboa. Um grande aplauso para estes amigos. E, meus amigos, assim terminou mais uma edição do Festival de Folclore de Vila Meada. Esperemos que daqui a um ano todos estejamos bem de saúde e aqui presentes para mais um Festival de Folclore.